Olá pessoal, vamos para mais uma aula. A aula a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade, sobre inovação. Tá? Então, a criatividade, a inovação no nosso ambiente de trabalho é algo que muitas vezes é deixado de lado. Né? A gente, nesse capitalismo frenético de ter que produzir, as empresas voltadas muito para a produtividade, elas acabam inibindo, né, seus colaboradores de criarem. Né? E tem um ditado que diz que quando a gente trabalha muito, a gente não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Então, como a gente falou na aula passada, o empreendedorismo é você ter uma ideia e você colocar essa ideia em prática, né? É você tirar essa ideia dos sonhos e colocar ela em prática. Essa criatividade, essas ideias, muitas vezes elas não vêm, porque nós não entramos num ativismo no nosso trabalho, na nossa vida, e a gente não tem tempo de pensar fora da caixa, de pensar em novas ideias, em novos planos para ganhar, para fazer dinheiro. Tá? Então, muitas empresas hoje em dia, elas acabam passando por certas dificuldades por não permitir que os seus empresários, seus colaboradores criem, por não permitir que os seus funcionários ajudem a ter ideias para melhorar essa empresa. Então, algumas empresas que já perceberam isso, né, como a 3M, uma multinacional gigantesca, ela faz com que cada colaborador dedique 10 a 15% do seu tempo para criar, para pensar em algo novo. Então, muitas empresas também têm colocado isso em prática, né, têm feito há algum tempo mais descontraído, né, tem não colocado tanta pressão sobre os colaboradores e permite aos colaboradores que eles criem. Então, se você tem uma pequena empresa, uma empresa que está começando, é interessante você já adotar esse tipo de política, de permitir a criação da empresa. Né? As startups hoje já têm feito muito sucesso porque elas permitem isso, né? Permite a participação ativa dos funcionários, permite a participação ativa dos colaboradores no direcionamento dessa empresa, na criação dessa empresa, né? Nos novos projetos da empresa. Então, talvez uma ideia pequena, que talvez pode vir lá no setor operacional, que não é tanto levado em conta, acaba gerando uma mudança muito grande na empresa. Né? Então, algumas empresas elas têm estimulado essa criatividade, elas têm feito com que os seus funcionários tragam ideias novas, com que os funcionários ajudem a resolver os problemas de seus setores. Né? Os funcionários são muito mais ouvidos hoje em dia do que eram antigamente. Tanto isso que uma pesquisa feita com grandes empresas sobre a criatividade, sobre as novas ideias que surgem na empresa, 40%, 50% dessas ideias vêm do setor operacional, né, que são as pessoas que estão produzindo ali, que estão fazendo com que a empresa ganhe dinheiro. Né? Então tem a gestão que pensa nisso, né, tem o pessoal do RH que está organizando ali, mas não são os que mais contribuem para essas novas ideias. Tá? Não é o setor de marketing, que nem o Bruno aqui, que não... Então, às vezes o setor de marketing, o setor de propagandas, eles estão voltados em mostrar essa imagem lá para fora, mostrar o que a empresa faz. Então, às vezes a gente pensa, é o setor de marketing que tem que ter novas ideias. E não, é a pessoa que está envolvido com o operacional ali que vai ter novas ideias. Né? Um caso que eu gosto de citar nas aulas é de uma empresa que produzia pasta de dente e ela começou a enviar algumas caixas vazias para o mercado, porque na hora da máquina colocar as pastas de dente dentro da caixa, essa caixa acabava falhando o processo, essa caixa acabava indo vazia. Então isso investiu muito dinheiro para criar uma máquina, onde essa máquina, com o peso da embalagem cheia, passava normal, se a embalagem estivesse vazia, essa máquina descartava a embalagem vazia, baseada no peso da embalagem. Então gastou muito dinheiro, né, para desenvolver essa máquina. E aí um dia o supervisor chega e o funcionário trabalhando com a máquina desligada. Né, e ele começa a dar uma bronca nesse funcionário porque ele está trabalhando com a máquina desligada, que o processo vai falhar e tal. E esse funcionário, ele fala por esse supervisor que as caixas não estão indo vazias. O supervisor pergunta como ele tem tanta certeza. E ele fala que é por causa do ventilador. Então, ele colocou um ventilador ali próximo, então se a caixa estava vazia, o ventilador tirava a caixa vazia. E se a caixa estivesse cheia, o vento não tinha força para tirar a caixa do processo. Então, ele resolveu um problema que gastou-se milhões para resolver com um simples ventilador. Então, as pessoas acabam não ouvindo as ideias e por isso acaba tendo prejuízos. Então, hoje em dia tem se mudado essa cultura, tem se permitido criar no ambiente de trabalho. Né? As pessoas têm ouvido mais essas ideias que vêm do setor operacional, dos outros setores, não tem só um setor responsável por isso. Tá? Então, a gente tem que se permitir ter novas ideias, você tem que estimular as novas ideias, tem que tirar um tempo para pensar. Né? Tem o ócio produtivo que fala, né, quando eu estou parado, sem fazer nada, que eu acabo tendo boas ideias. Então eu tenho que, às vezes, tirar um tempo
para tirar uma visão daquilo que eu sempre faço, daquilo que é repetitivo na minha vida, sair desse ativismo do dia a dia para poder pensar, para poder colocar em prática ideias novas, porque eu só vou conseguir coisas novas se eu tiver atitudes novas, né? Albert Einstein, ele fala que insanidade é eu fazer a mesma coisa e esperar ter resultados diferentes. Então eu tenho que fazer coisas novas, uma vez que eu quero resultados diferentes. Então por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, manda lá no nosso grupo. E um abraço e até a próxima aula.